Olá pessoal, Shalom a todos que fazem techuvá, o povo que cumpre mandamento, o povo que ama o Eterno. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e você também assiste esses vídeos pelo @bergjoizap, no Instagram e Facebook. Aqui nós estudamos a palavra do Eterno sem precisar dos dogmas religiosos, nós vamos direto na fonte, direto do hebraico. E estamos estudando os escritos Natzarim, por assim ser chamado. Colocaram o nome de Novo Testamento, mas o correto é escritos Natzarim, que são os escritos dos nazarenos, dos homens que seguia o Nazareno, Yeshua HaMashiach. E estamos no capítulo 22 de Atos dos Talmidins, e diz assim, no capítulo 21 nós vimos ali Paulo pedir a palavra para falar, né, por conta de todo o alvoroço do povo. E ele começa da seguinte forma: irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vocês. Ora, quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu. Por quê? Porque achavam, né, que ele ia falar em romano, mas não. Paulo ele tinha o que, segundo, né, a forma dele falar, ele tinha o dom de falar em outras línguas. E aí o povo confunde com essas línguas, né, que ninguém entende nada. Eu sou Yehudi, né, nascido em Tarso, da Cilícia, porque eles esperavam que ele falasse em Roma, né? Mas criado nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, né, como todos já sabem quem é, conforme a precisão da Torá, ele foi educado segundo os preceitos da Torá, né, segundo os 10 mandamentos, as 10 palavras de nossos pais, sendo zeloso para com o Eterno, assim como os são todos vocês no dia de hoje. Paulo está dizendo que ainda é zeloso da Torá. Ou você não entendeu isso? Como vocês são, eu também sou zeloso da Torá, até o dia de hoje. E persegui até caminho, até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como mulheres. O que grande Corrém me é testemunha, o que o grande Corrém me é testemunha, e assim todo o conselho dos longevos, e tendo recebido desde as cartas para os irmãos, seguia para Damasco com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. E aí ele vai contar o episódio que aconteceu, né? Que alguns acham que houve controvérsia da forma que ele contou antes e da forma que ele contou agora. Não, simplesmente um texto completa o outro. Aconteceu que, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, né, pelo meio-dia, de repente dos céus brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Adão, quem és? Quem és você? Disse-me: eu sou Yeshua, o Nazari, né, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava. Né, na outra versão diz aí que, se eu não me engano, diz eles viram a luz e ouviram a voz, né? Mas o negócio é que eles ouviram a voz, mas não entenderam o que falavam comigo. Então disse eu: Adão, o que farei? E ele disse: levanta-te e vai a Damasco, onde te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada disse, por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco, com certo Ananias, homem piedoso, conforme a Torá. E eles ainda, veja só, esse Ananias, ele já seguia Yeshua HaMashiach, mas ele era piedoso conforme a Torá. A Torá não ensina ninguém a ser rebelde e bravo, não. Ensina as pessoas a ser piedosas e caridosas, bondosas, tá? A Torá ensina isso. Que tinha por testemunho de todos os Yehudim que ali moravam. Vejam só, ao longo de todo o livro de Atos, nós vemos o livro de Atos dizendo que aquelas pessoas tinham testemunho bom. Mas qual era o parâmetro de testemunho bom que elas tinham? Primeiro, delas mesmas, porque você não precisa que ninguém diga a você o que é certo e o que é errado, né? Você sabe o que é certo e errado. Mas aí o Eterno colocou isso em tábuas, né?
que é para que era para assim carimbar, né, o que ele precisava que você fizesse, não. E depois agora coloca nos corações, não precisa ser mais em tábuas, nos corações, né. Mas a Torá, ela era seguida até esses dias e até 300 anos depois, quando a mamãe romana começou a implicar com os judeus Nazarim, os judeus messiânicos. E aí Ananias, né, põe a mão sobre ele, e ele volta a ter a visão, e aí ele é imergido, né, ele faz Tevilá para techuvá. E aconteceu que, tendo eu voltado para Yeshua, e quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: apresenta-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu a Adão: eles bem sabem que eu os cercava e açoitava, né, pelas sinagogas e os que criam em ti. E quando se derramava sangue, quando se derramou o sangue de Estevão, eu fui testemunha, né, eu estava presente e consenti na morte, e guardando até as suas túnicas, suas roupas. Então disse-me ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos estrangeiros. Ora, escutavam-no até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo: tira do mundo tal homem, né? O povo começou a gritar, né? Tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. Gritando eles e arrojando de si as capas e lançando pó para o ar. Pense no tumulto. O comandante mandou que levasse Shaul para dentro da fortaleza, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Imagina. Quando haviam atado com correias, disse Shaul para dentro, disse Shaul ao centurião que ali estava: é-vos permitido açoitar um cidadão romano sem ser ele condenado? Ui! Hã? Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante e avisou, dizendo: vê o que estás fazendo, né? Porque esse homem é romano. Vindo o comandante, e perguntou-lhe: dize-me, você é romano? Né? Você é romano? Respondeu ele: eu sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Shaul disse: eu tenho esse direito porque hereditariedade dos meus pais, dos meus parentes, por causa da hereditariedade, né? Ou seja, Paulo era descendente de romano e nascido em Tarso. Veja que o centurião ele adquiriu a cidadania romana por dinheiro, como acontece hoje, né? Tem muita gente que acaba por ter uma fortuna boa, né? Ou por ter se engajado lá no país, acaba adquirindo a cidadania, né, daquele país. A mesma coisa Yaakov fez com a herança, né? A descendência, a primogenitura. Ele comprou ela de Shaul, certo? E para terminar, né, imediatamente se apartaram dele aqueles que iam interrogar, e até o comandante, tendo sabido que Shaul era romano, atemorizou-se porque o havia ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos Yehudim, soltou-o das prisões e mandou que se reunissem os principais Kohanim e todo o sinédrio, e, trazendo o Shaul, apresentou-o diante deles. Bom, gente, a gente terminou aqui, né, o texto, né? O texto começa a ficar pequeno, né? Mas o que a gente dá a entender aqui é que parece que isso não estava programado, né? Não era para ser assim, né? Era para Shaul ter tido mais tempo, né? Mas parece que ele não estava muito afim mais de viver. Depois que ele teve aquela visão até o terceiro céu, né? Que para o judaísmo existem 7 céus, eu acredito que seja 7 e não só 3, na minha forma de pensar, né? E Shaul foi até o terceiro em visão, né? Então ele viu lá de cima, por isso que existe aquele texto, né, do 17 e 26 de Atos, né, que ele fala dos limites, que a gente já comentou aqui. E Paulo já não estava muito afim mais, ele olhava como muita gente hoje, né? Eu estou aqui falando, né? E assim, parece que a gente está falando para as paredes, não tem muita importância. O povo não está ligando mais para isso. O povo está ligando para viver o hoje,
né? Tudo bem, vamos viver o hoje, mas nos programando para o amanhã, porque o amanhã virá, aí pode pegar a gente de surpresa. Aquele grande dia, o Din, né, Yom Din, pode nos pegar de surpresa, e eu não quero ser pego de surpresa por esse dia. Então, prepare-se, porque nós estamos no finalzinho, tá? Tudo que está acontecendo aí, né, o povo está virando zumbi. Veja que o povo tá naquilo de o tudo ou nada agora. Eles estão por tudo ou nada. Aproveitar enquanto tem vida, porque parece mesmo que eles acham que vão ser exterminados. O povo não acredita em inferno eterno. Eles acreditam que vão ser exterminados, né? Como diz a Bíblia, como diz as Sagradas Escrituras. Vamos para o capítulo, esse foi o 22, né? Vamos para o 23 e segue o Atos dos Talmidins. Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.